Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem aqui com vocês. Então, hoje voltei para mais um relato. Esse relato que eu vou contar é um tanto quanto assustador também. Outro relato daquele assustador que é de arrepiar os cabelos. A minha terra tá muito quente, meu povo. Não sei a terra de vocês, mas a minha tá fervendo. Mas olha só, vamos ao relato. Quem me conta esse relato se chama Marta. Ela mora no interior de Santa Catarina, ou melhor, morava, hoje não mora mais lá. Ela é casada com um oceanógrafo. O nome dele é Marcos. E os dois viviam felizes, né? Sempre viajando, indo pelo interior, né? Vivendo nas praias. Porque o oceanógrafo ele está sempre investigando, né? Oceanos e Companhia Limitada. Então eles foram chamados, né? Para morar numa praia no interior de Santa Catarina. Aqui na nossa terra, povo. Isso aconteceu há 5 anos atrás, tá? Então ela disse que morava nesse lugar. Um belo dia, o marido dela teve que fazer uma viagem por causa de uma baleia que foi encontrada numa praia vizinha. E ele teve que ir para lá. E ela ficou em casa com os dois filhos, né? E tinha um vizinho que morava do lado da casa dela, uma pessoa muito boa, muito querida. Então ela disse que antes de cair a noite, ela foi dar uma volta pela mata, porque ao redor da casa dela tinha uma mata muito bonita, né? Um mato que ela gostava de ficar caminhando o tempo todo. E ela disse que foi caminhar essa mata. Quando chegou assim num determinado ponto da mata, ela viu um homem que estava acampado nessa mata. Esse homem estava lá acampando e ele não tinha uma cara muito boa. Ela disse que ficou com um pouco de medo e ele ficou olhando para ela sério e com uma cara de muito mal. Estranho, né? Uma pessoa acampando no mato, do nada. Então ela disse que não quis muito detalhes sobre ele e não quis também nem investigar. Ela simplesmente pegou os dois filhos e saiu do meio do mato e voltou para casa. Então ela pediu para o vizinho, para ele ficar com ela aquela noite, ele e a esposa, porque ela estava com medo de ficar sozinha com os meninos, porque ela disse que aquele homem não tinha uma cara amistosa. No meio da noite, ela disse que os cachorros começaram a latir, e a latir e a latir. E ela disse que o vizinho estava dormindo na sala com a esposa, num sono muito bom. Então ela disse que levantou quietinha e começou a olhar todas as janelas da casa. Casa de praia, vocês sabem como é, né? As janelas são sempre mais abertas, dá sempre de ver tudo que e todos que estão na rua, né? Então ela disse que olhou pela vidraça e quando ela olhou, ela avistou algo sobrenatural. Fora da janela dela, olhando para ela, estava um animal grande, muito grande, de pelos longo comprido, né? Meio corcunda, um olhar vermelho e um cheiro muito, muito forte, catinguento, cheiro de carniça, ela disse. Então ela correu e chamou o vizinho, acordou ele e disse da coisa que estava fora da janela. Como o vizinho tinha uma arma, ele correu para a janela e foi tentar ver a coisa e não viu. Então ele fez o quê? Ele saiu para a rua atrás da coisa. Andou por tudo ao redor da casa e nada encontrou. A coisa tinha ido embora, a não ser o fedor gigante que ela deixou no ambiente fora da casa. Então eles ficaram acordados o resto da noite, de prontidão, esperando que a coisa pudesse voltar, mas a coisa não voltou. Então o marido dela, voltando no outro dia, né, de viagem, ela contou toda a história para ele. O marido, sem pestanejar, levantou muros altos ao redor de casa e pegou mais 3 cachorros. Cachorros fortes, cachorros grandes. Então ela disse que nada mais aconteceu. Nada mais ocorreu na casa dela depois desse incidente. 5 anos se passaram. Ela era professora do ensino médio. 2 filhos dela já estavam grandes. Inclusive, o mais novo estava já com 16 anos. Uma determinada noite, o filho mais velho dela, de 18 anos, saiu para fazer uma festa com os amigos e não retornava mais. Então ela, apavorada, começava a ligar para o filho e nada de filho. O filho nada. E não respondia e o pavor começou a tomar conta dela, porque ela lembrou daquela noite fatídica, mesmo depois de 5 anos. Tinha se passado esse tempo todo, mas aquele terror ainda continuava na mente dela. Então ela disse que fez de tudo para encontrar esse filho não respondia, até que de manhã ele apareceu em casa, todo machucado,
com uns cortes profundos nas costas e disse que foi atacado por uma criatura quando estava vindo embora. Diz ele que mal pôde se defender, e a criatura atacou ele, só que ele caiu no meio de um monte de folhas e matos grande, e a criatura não conseguiu mais visualizá-lo na madrugada. E lá ele ficou todo machucado, até o dia clarear e veio embora. O marido dela, junto com o filho dela mais novo, pegaram o irmão, o filho deles, e levou para o hospital. Ela ficou em casa, sozinha. A noite caiu, e ela disse que o marido não voltava, porque o filho estava em observação no hospital devido aos ferimentos muito grandes. Ela disse que quando menos percebeu, os cachorros começaram a se agitar ao redor de casa, e o silêncio tomou conta do lugar. Nem os latidos mais ela ouvia, a não ser aquele mesmo cheiro de 5 anos atrás. Diz ela que o pavor começou a tomar conta dela, porque ela estava sozinha em casa, e aquela coisa rondando a casa dela. De repente, todas as luzes da casa se apagam, e ela sozinha, na escuridão. Diz ela que tateando pela casa, ela chegou até a cozinha e pegou a primeira faca que ela viu na frente. Uma faca que ela tinha de consertar peixe. Era uma faca grande e pontuda, que ela fazia filé. Diz ela que era a faca maior que ela tinha. Então ela ficou dentro da cozinha, num cantinho, escondida, esperando aquela coisa entrar a qualquer momento. Quando ela menos percebeu, ela foi atacada pela coisa. Ele surgiu do nada, no meio da escuridão, e pegou ela com as unhas e levantou lá em cima. Quando ele ia matá-la, ela pegou a faca e enfiou no olho dele. O grito do bicho foi tão alto, o uivo dele foi tão grande, que ele largou ela na hora, jogou ela longe e saiu quebrando tudo o que via pela frente. Ela disse que ele saiu gritando e dava a ver os uivos dele de pleno pavor na mata. O marido dela, depois de meia hora, chegou. Ela estava machucada em casa e chamaram a polícia. A polícia veio. Fizeram várias e várias buscas pela mata e nada encontraram. No outro dia, o marido dela, prontamente, procurou outro lugar para eles irem embora. Iam se mudar na próxima semana. Mas antes de ir embora, o próprio marido e ela resolveram dar uma busca pelas matas, para ver se encontravam aquele homem misterioso da tal barraca. Só que não encontraram o homem misterioso. Eles encontraram uma caverna, onde tinha um cheiro muito forte, próximo onde estava aquela barraca. A caverna estava cheia de mato na frente. Dentro da caverna, vários ossos de pessoas humanas. E o cheiro era muito forte dentro da caverna. A polícia novamente foi acionada e lá foram encontrados pela polícia científica e depois de analisar os corpos de várias crianças que tinham desaparecido nos últimos tempos naquela região. O mistério estava sendo desvendado. O lobisomem, ele pegava as pessoas que ele matava e levava para esse covil para lá se alimentar delas. Fizeram outras buscas e encontraram mais uma caverna, e cheia também de restos mortais de pessoas e de bicho. Tentaram de todas as formas fazer buscas e encontrar esse animal, mas ele nunca mais foi visto no lugar. Ela não sabe se ele foi embora, se ele de repente mudou para outro lugar, porque como era lobisomem, pode ter partido para outra direção, ou se a facada que ela deu no olho dele deu fim àquela criatura de vez. Mas o que ela sabe é que o sobrenatural existe, e que ela foi vítima dele. O filho dela foi vítima, e outras pessoas inocentes morreram e foram devoradas por ele. Ela não esquece essa data nunca. Hoje já se passou 5 anos e ela vive o pavor daquele dia que ela foi atacada com ele todas as noites. A Marta me diz que isso é tenebroso. Eu acredito, Marta, no que você me contou. Por isso que hoje eu estou dividindo essa história com vocês. Horrível, horrível, horrível. Eu sou a Bruxa de Salem. Espero que vocês tenham gostado de mais esse relato. Deixe seu comentário, se inscrevam no meu canal e deixe seu like. Tá bom, meus amores? Até o próximo relato.